O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Celebramos, amados irmãos e irmãs, o grande apóstolo e também evangelista São Mateus. Podemos aqui abordar vários elementos. Nesta homilia, gostaria de salientar dois. Um primeiro que está no Evangelho e um outro acerca do próprio São Mateus enquanto apóstolo. Primeiro, Nosso Senhor, ele diz: "De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Ora, a razão da encarnação de Nosso Senhor é justamente isso. Ele veio arrancar o pecado do mundo. Como disse São João Batista: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Isso significa que Nosso Senhor veio para os pecadores. Vou dizer mais claro: Jesus veio para você, para cada um de nós. Todos nós somos pecadores. E Jesus, ao vir ao nosso encontro, Ele faz em nossa vida, Ele deseja fazer em nossa vida aquilo que fez na vida de São Mateus. São Mateus tem a vocação perfeita. Jesus passa na coletoria de impostos, ele era um cobrador de impostos, ele era um pecador público, e Nosso Senhor simplesmente diz a ele: "Vem, segue-me." Ele levanta e vai. É a vocação perfeita, aquela vocação na qual, quando Deus fala, a pessoa com prontidão se levanta e não olha mais para trás. Não só não olha para trás para seguir o caminho de Jesus, como arrebanha aqueles que estavam à sua volta. Jesus vai para a casa de Mateus e os pecadores, os outros cobradores de impostos estão lá junto com Mateus, são amigos dele, que ele levou para Jesus. Ou seja, a vocação perfeita é aquela que eu prontamente sigo Cristo e, seguindo Cristo, faço apostolado. Eu trago pessoas para Nosso Senhor. Está me entendendo, sim ou não? E que vocação é essa? É a vocação apostólica dos apóstolos. Apóstolo, no caso de São Mateus, tem uma característica exclusiva que é só dele, que ele compõe o colégio apostólico dos 12 apóstolos, mas também apostólico para nós, na característica de que também precisamos ser apóstolos de Cristo. Precisamos também anunciar o Cristo. Tendo dito isso, chama a atenção agora para a característica apostólica de São Mateus. A igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, meus filhos, é uma igreja fundada nos apóstolos. Jesus fundou a igreja dele. "Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Pedro é rocha firme e os outros apóstolos são colunas, são sustentáculo da igreja, de tal maneira que a igreja de Deus, a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, é apostólica. Se você algum dia tiver dúvidas e se questionar qual é a igreja de Jesus, procure aquela igreja que é apostólica. Isso significa aquela igreja que consegue remontar os apóstolos, que tem sucessão apostólica. Porque a igreja de Cristo precisa ser uma igreja que tem os apóstolos como fundamento, porque Jesus falou as verdades para os apóstolos e os apóstolos falaram para nós. Jesus não desceu do céu
e falou para você as verdades salvíficas. Às vezes a pessoa diz: ai, Jesus falou comigo. Opa, falou com você? Não, Jesus falou com os apóstolos. Não, mas falou comigo também. Ah, tá, mas calma lá. Falou o que com você? Porque se Jesus falou com você a mesma coisa que falou com os apóstolos, ok, é Jesus mesmo. Agora, se falou para você uma coisa diferente do que falou para os apóstolos, então esquece, sai fora. Isso aí é protestantismo. Então o que nós temos que ter claro na mente? Jesus falou com os apóstolos. O critério de todo o diálogo de Jesus está nos apóstolos. Se algum dia Jesus falar com você e aquilo que ele te falar não é a mesma coisa que está nos apóstolos, corre que é o capeta. Isso é critério de discernimento, meus filhos. Isso é muito sério dentro da igreja, tão sério que este sempre foi o critério para determinar aquilo que é heresia daquilo que é a santa doutrina. Porque a santa doutrina, ela é apostólica. Jesus falou para os apóstolos e os apóstolos nos falaram. É assim que funciona. Por isso a igreja de Jesus Cristo, ela é una, santa, católica, apostólica e romana. Ok? Una, porque ela é a mesma, ela celebra os mesmos sacramentos. Se você vai em qualquer lugar do mundo, na igreja católica, é sempre a missa, a mesma missa. Ela é una no seu batismo, ela é una na sua doutrina, ela tem unidade, não é como o protestantismo, cada um fala uma coisa, não é isso. Ela é santa, santa porque ela foi fundada por Jesus Cristo. Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Ah não, nós somos pecador, que você seja pecador, o problema é seu, agora a igreja é santa. É claro, mesmo você pecador, você faz parte da igreja. Então, olhando para você, de fato, né, dentro da igreja tem pecador, porque você está lá dentro, não converteu ainda, né? Mas se eu olho só para a igreja, ela é só santa, imaculada, porque a igreja é Jesus Cristo. A igreja é os santos, a igreja é a Nossa Senhora. Nós estamos lutando para ser igreja. Nós estamos lutando para nos santificar. Você está me entendendo, sim ou não? Una, santa, ela é católica. Católica porque ela se estende para o mundo inteiro. Católico significa universal. Esta igreja, ela se estende por todos os confins da terra. E tem que ser assim, porque Jesus disse: ide por todo o mundo e anunciai o evangelho. Por isso a igreja tem que se encontrar no mundo inteiro. E ela é apostólica, porque está fundada na doutrina dos apóstolos, remonta os apóstolos. Se você pega o Papa Francisco até São Pedro, é uma sucessão ininterrupta de papas. Se você pega Dom Mário e foi voltando na sucessão apostólica, você chega até nos apóstolos, porque Dom Mário é sucessor direto dos apóstolos. Dom Mário é um apóstolo, é um sucessor dos apóstolos dentro da nossa arquidiocese de Cuiabá. E ela é romana. Romana porque em Roma está a sede de Pedro. Em Roma, Pedro foi martirizado. Em Roma, Paulo foi decapitado. E por isso, a sede da igreja de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, está em Roma. Não está no Brasil. Por isso, não é a igreja católica apostólica brasileira. Não, tá doido? A igreja católica apostólica brasileira é protestante, é uma heresia. Por isso, a sede não está no Brasil. A sede está em Roma. A igreja católica, ela é romana. Estamos debaixo do governo do Romano Pontífice, que é o Santo Padre, o Papa Francisco. Por isso, meus filhos, celebrar um apóstolo é celebrar a beleza da igreja. A bondade de Deus que veio nos salvar e nos salvando nos deu a igreja, que é um instrumento para que a salvação opere em todos os homens, em todos os tempos, até o fim do mundo. A igreja nunca vai acabar. Pode ficar muito tranquilo. Padre, algum dia a igreja vai acabar? Resposta: nunca. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Pode se levantar quem for contra a igreja de Cristo nunca morrerá, nunca acabará. E se você estiver na igreja, você também nunca vai morrer.